Olá, eu sou a professora Clarissa, sejam bem-vindos à disciplina Planejamento e Controle da Produção 1. Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre a previsão de demanda. Mais especificamente, vamos tratar sobre a abordagem baseada em séries temporais. No vídeo de hoje, vamos avaliar processos com sazonalidade e permanência e também sazonalidade e tendência. Vamos iniciar nossa análise pelo processo com sazonalidade e permanência. Em um processo com sazonalidade e permanência, os dados sofrem variação para cima e para baixo, e essa variação se repete com regularidade. O período de ocorrência da sazonalidade pode ser anual, mensal, semanal ou até mesmo diário. Podemos representar um processo com sazonalidade e permanência matematicamente pela equação destacada no retângulo azul, onde a demanda de um determinado período, dt, é igual a um fator constante A vezes um fator de sazonalidade para um determinado período. Um método simples para a previsão desse tipo de processo é a variante do modelo de previsões ingênuas, onde, para realizar a previsão para um determinado mês, por exemplo, para o mês de maio de 2021, eu utilizo a previsão do mês de maio do ano anterior, de 2020, considerando que há uma sazonalidade mensal. Ou seja, se a demanda de um determinado produto varia ao longo do ano, tendo comportamentos diferentes em cada mês do ano, para eu conhecer a demanda de um determinado mês, considerando que é um processo sazonal e permanente, basta eu repetir a demanda do mês do ano anterior. Mas nós temos um método mais elaborado para realizar essa previsão. Podemos utilizar a previsão suavizada exponencialmente com fator de sazonalidade. Nesse método, a previsão para um período T, ou seja, o P de T, é dada pela multiplicação entre um fator de sazonalidade e a previsão suavizada. Então, P de T é igual a um S de T, que representa a previsão suavizada, que carrega a média, o histórico dos dados, vezes F de T, que é um fator de sazonalidade no período T. Um fator de sazonalidade reflete a relação entre a demanda de um período e a média de todos os períodos. Um fator de sazonalidade igual a 1,6, por exemplo, indica que neste mês a demanda é 60% maior que a média anual. Para calcularmos os fatores de sazonalidade de um período, vamos utilizar a seguinte equação, que é a razão entre dt e a demanda média no ciclo de sazonalidade. dt é a demanda real no período T. O período T varia de 1 até o final do ciclo de sazonalidade. Para um ciclo de um ano, eu vou ter 12 fatores de sazonalidade, um para cada mês, ou seja, o T varia de 1 a 12. Os dois fatores utilizados para calcularmos a previsão é o S de T e o F de T. Vimos como calcular o fator de sazonalidade FT, agora vamos avaliar como calcular o fator da previsão suavizada, ou seja, o S de T. O S de T pode ser obtido por essa equação destacada no retângulo azul, onde dependemos de um parâmetro alfa, da demanda num determinado período, do seu fator de sazonalidade e da suavização do período anterior. Vamos avaliar um exemplo onde aplicaremos o método da suavização exponencial com sazonalidade e permanência. Temos demandas de 2 anos, 2003 e 2004, divididas mês a mês. Então, temos valores de demanda de janeiro a dezembro para 2003 e de janeiro a dezembro para o ano de 2004. Queremos saber qual a previsão para o próximo ano da série de dados. Aqui, o primeiro passo é calcularmos o dt. O dt vai ser a média entre os valores mensais dos anos de 2003 e 2004. Ou seja, o dt para janeiro é a média entre 80 e 100. Ou seja, o dt de janeiro é 90. O dt de fevereiro é a média entre 75 e 85. O dt de março, a média entre 80 e 90.
e assim sucessivamente. No nosso exemplo, a sazonalidade é anual, então temos um comportamento da demanda variando mês a mês ao longo do ano. Após calcularmos esses 12 DTs, fazemos a soma de todos, pois isso vai nos ajudar a calcular a demanda média no ciclo de sazonalidade. Portanto, o valor de 1.128 é a soma de todos os DTs calculados. A demanda média no ciclo de sazonalidade vai ser o valor total da soma dos DTs, ou seja, 1.128, dividido por 12. A demanda média no ciclo representa um valor que teríamos para a demanda caso não existisse a sazonalidade. Ou seja, se eu tivesse um processo constante, a demanda mensal média seria 94 em todos os meses. Mas sabemos que existe a sazonalidade. Por isso, vamos calcular o fator sazonal para cada mês. Lembrem-se que o fator sazonal me diz quanto a demanda daquele período, no nosso caso, quanto a demanda daquele mês é superior à média. Portanto, o FT é calculado pela razão entre DT, que calculamos já, e a demanda média no ciclo. Portanto, o FT de janeiro, por exemplo, vai ser a razão entre 90, que é a demanda média, e 94, que é a demanda média mensal no ciclo de sazonalidade, que é igual para todos os meses. Isso me dá um fator sazonal para o mês de janeiro de 0,9574. Para fevereiro, o fator de sazonalidade é a razão entre 80 e 94, o que me dá um valor de 0,8511. Seguindo esse mesmo raciocínio para os demais meses, podemos obter todos os fatores de sazonalidade. Observe que para o mês de maio, temos o maior fator sazonal, 1,3085. Isso me diz que existe um pico na demanda de maio e ele é 30,85% maior do que a demanda média mensal. No mês de junho, a demanda é 22% maior do que a demanda média. Portanto, maio, junho e julho são os meses que essa empresa tem suas maiores demandas. Para calcularmos a previsão suavizada exponencialmente, o S de T, vamos utilizar a fórmula já apresentada. Como todo cálculo de previsão suavizada exponencialmente, precisamos estabelecer uma regra para o valor de S0. Aqui, na suavização exponencial com sazonalidade de permanência, o S0 vai ser igual à última demanda do primeiro mês. Ou seja, S0 é igual à demanda de janeiro do último ano dessa série de dados. No nosso exemplo, S0 vai ser igual a 100, que é justamente a demanda de janeiro para o ano de 2004. A partir disso, temos o valor de S0, o que nos permite utilizar a fórmula do ST. Utilizando a fórmula de ST com um alfa igual a 0,1 e utilizando os valores de DT e F de T calculados, temos os valores de S de T para cada mês. Portanto, temos S0 igual a 100, que não foi calculado e sim atribuído, o valor de S1 calculado igual a 99,40, o valor de S2 calculado igual a 98,86 e assim sucessivamente. Neste momento, podemos calcular a previsão mês a mês para o próximo ano. Lembrem-se, a previsão é calculada pela multiplicação entre a previsão suavizada exponencialmente e o fator de sazonalidade para aquele período. Para o mês de janeiro, temos o S de T, ou seja, o S0 igual a 100 e o F de janeiro igual a 0,9574, o que me dá uma previsão de 95,74. Para o mês de fevereiro, o S de T calculado foi 99,40, vezes o fator sazonal de fevereiro, que foi 0,8511, ou seja, a previsão para fevereiro do ano de 2005 é 84,60. Fazendo esse mesmo raciocínio para os demais meses, podemos conhecer a demanda para todos os meses do ano seguinte. Observem que, novamente, os meses de maio, junho e julho são os meses que têm o pico
de demanda. Esse comportamento vai se repetir para todos os anos, caso o processo com sazonalidade e permanência se mantenha. Dessa forma, acabamos de conhecer o método da suavização exponencial com sazonalidade e permanência, que nos permite calcular a previsão de demanda período a período, considerando um processo com sazonalidade. No nosso exemplo, a sazonalidade foi anual, então calculamos 12 fatores sazonais e obtivemos a previsão mês a mês para o ano seguinte. Agora vamos analisar um processo sazonal, mas onde há a tendência, ou seja, variações para cima e para baixo que se repetem com frequência, porém há aumento nos picos de demanda. Existe uma tendência. Se essa tendência for positiva, os picos são cada vez maiores. Caso a tendência seja de queda, eu observo picos cada vez menores. Podemos representar um processo com sazonalidade e tendência linear ao longo do tempo, matematicamente pela equação destacada no retângulo azul, onde dt é a demanda em um determinado período de tempo. A é um fator constante, B é a inclinação do componente de tendência e C é o fator de sazonalidade para o período T, mais um ruído aleatório, o epsilon de T. Para esse processo, temos o método de Winters para realizar a previsão de demanda. O método de Winters nos ajuda a estimar os parâmetros A, B e C. Lembre-se que o parâmetro A é relativo ao fator constante, ou seja, aqui vamos utilizar uma previsão suavizada exponencialmente que carrega a média, o histórico. Vamos calcular o parâmetro B, que é relativo à tendência, e parâmetro C, que é relativo à sazonalidade. O método de Winters possui 4 passos. No passo 1, calculamos o fator de tendência para um conjunto de dados e o fator de suavização. No passo 2, calculamos os fatores de sazonalidade período a período. No passo 3, realizamos a previsão para K períodos à frente. E no passo 4, podemos atualizar os valores de ST, T de T e F de T em caso de atualização de dados reais. No primeiro passo, calculamos o fator de tendência do período T utilizando dados dos 2 últimos períodos. Então, o fator de tendência de um determinado período T é igual à diferença entre as demandas médias do último período, DU, e a demanda média do penúltimo período, o DP. Então, fazemos DU menos DP dividido pelo número de variações sazonais em uma unidade de tempo, que é o L. A partir disso, temos o fator de tendência até o período T, até o último dado da série histórica analisada. Para calcularmos a estimativa do termo constante, vamos realizar a previsão suavizada exponencialmente, calculando o S de T, onde vamos utilizar a demanda média mais o número total de períodos, T, menos 1 dividido por 2, vezes o fator de tendência calculado anteriormente. No passo 2, o cálculo inicial dos fatores de sazonalidade é feito pela seguinte equação, que utiliza a demanda num determinado período, o fator de suavização, o fator de tendência e o número total de períodos e o número atribuído ao período calculado, que é o T minúsculo. É importante lembrarmos que o fator de sazonalidade indica o grau com que a demanda de um período é maior ou menor que a média dos períodos dentro da estação. Calculamos um fator de sazonalidade para cada período. Lembrando, se temos um processo sazonal ao longo do ano, temos 12 fatores de sazonalidade. Se a variação sazonal ocorre ao longo de uma semana, teremos 7 fatores sazonais. Então, nessa etapa, calculamos cada um dos fatores de sazonalidade por meio dessa equação. No passo 3, podemos realizar a previsão pelo método de Winters, onde P, a previsão para K períodos à frente, ou seja, o P de T mais K, é igual ao fator de suavização exponencial, ST, mais K vezes o fator de tendência, o T de T,
Tudo isso multiplicado pelo fator de sazonalidade. Para encontrarmos o fator de sazonalidade adequado para o período, utilizamos o subíndice T mais K menos L, onde T é o número de períodos total, K é o número de períodos à frente que estamos calculando e L é o número de variações sazonais. No passo 4, podemos atualizar os valores de ST, T de T e F de T assim que algum novo valor real, ou seja, um valor de dt conhecido, se torne disponível. Os valores dos parâmetros alfa, beta e gama estão entre 0 e 1, e quanto maior o valor desses parâmetros, maior o poder de resposta do modelo a mudanças mais recentes. Aqui temos a equação para o cálculo do fator de suavização exponencial, S de t, dependente do parâmetro alfa, da demanda no período T, do fator de sazonalidade Ft menos L. Precisamos também do fator de suavização do período anterior e do fator de tendência do período anterior. Para o cálculo do fator de tendência atualizado, ou seja, o T de T, vamos precisar de um parâmetro beta, do fator de suavização T, do fator de suavização do período anterior, S de T menos 1, e do fator de tendência do período anterior, ou seja, o T de T menos 1. Já para o cálculo dos fatores sazonais de um determinado período, ou seja, o F de T, e aqui é o T minúsculo, vamos precisar de um parâmetro gama, da demanda nesse determinado período, do fator de suavização calculado para o último conjunto de dados, ou seja, o S de T, e do fator de sazonalidade com o índice T menos L, onde T é o número total de dados disponíveis e L é o número de variações sazonais. Vamos avaliar um exemplo de um processo com sazonalidade e tendência e aplicarmos o método de Winters para realizar a previsão para o ano seguinte dessa série de dados. Então, temos a demanda dos anos de 2014, 15 e 16 divididas por trimestres. Observamos por meio dessa tabela que o pico de demanda está nos trimestres 2 e 3. Ao plotarmos esse conjunto de dados em um gráfico de dispersão com uma linha de tendência, podemos observar essa clara sazonalidade. Então, temos os picos aí no gráfico nos trimestres 2 e 3, nos 6 e 7, que aí representam os segundo e terceiro trimestres do ano de 2015, nos trimestres 10 e 11, que representam os trimestres 2 e 3 do ano de 2016. Então, observamos uma clara sazonalidade e uma ligeira tendência, onde os picos dos trimestres 2 e 3 aparentam ser maiores a cada ano. Vamos aplicar o método de Winters para realizar a previsão de demanda do ano de 2017. Então, no passo 1, vamos calcular os fatores de tendência e de suavização. Aqui, a demanda tem um comportamento diferente a cada trimestre, ou seja, o número de variações sazonais nesse caso é 4, pois temos 4 trimestres ao longo do ano. Para calcularmos o fator de tendência, vamos precisar da demanda do último período e da demanda do penúltimo período. O último conjunto de dados da série é o ano de 2016. Portanto, a demanda média do último período vai ser a média entre a demanda dos 4 trimestres do ano de 2016, ou seja, a média entre 84, 310, 212 e 64. A média da demanda do penúltimo período, aqui relativo ao ano de 2015, vai ser a média entre 69, 266, 188 e 59, o que nos dá a demanda média do penúltimo período igual a 145,5. A partir disso, podemos calcular o fator de tendência até o último período. Como temos um conjunto de dados com 12 valores, aqui vamos calcular o T12. Então, vamos fazer a diferença entre a média do último período, ou seja, a média do ano de 2016, igual a 167,5, menos a média do ano de 2015, igual a 145,5. Tudo isso vamos dividir por L, que neste caso é igual a 4, pois temos 4 trimestres no ano. A partir desse cálculo, observamos que o fator de tendência do período 12, do último período, é igual a 5,5. A partir do cálculo do T12, podemos calcular o S12. Vamos precisar da demanda média de todo o período. Realizando a média dos 12 valores disponíveis, temos o valor de 146,58.
vamos utilizar esse número e também, aplicando na fórmula do S de T, vamos realizar demanda média mais o número de dados disponíveis menos 1, ou seja, 12 menos 1 dividido por 2, vezes o fator de tendência do período 12. Calculamos e foi igual a 5,5. Ou seja, o S12 é igual a 176,83. No segundo passo, vamos calcular os fatores de sazonalidade. Como temos 3 anos de dados divididos em trimestres, temos 12 fatores de sazonalidade para serem calculados. E aqui no método de Winters, vamos calcular esses fatores de sazonalidade e ainda realizar a média desses fatores trimestre a trimestre. Lembrando que, para o cálculo do fator de sazonalidade de um determinado período, vamos utilizar a equação destacada em azul. Portanto, para calcularmos F1, vamos precisar da demanda 1, que é igual a 60, ou seja, a demanda do primeiro trimestre do ano de 2014 é igual a 60. E vamos utilizar os valores calculados de ST e T de T. T menos Tzinho, aqui para o cálculo de F1, vai ser igual a 12 menos 1, sendo 12 o número total de períodos e 1 o período relativo a esse fator sazonal. Para o cálculo do F2, vamos utilizar a demanda 2, que pode ser obtida pela tabela anterior de dados, os valores de S12 e T12 calculados, e aqui vamos fazer 12 menos 2, e assim sucessivamente. A partir desses cálculos, podemos obter os 12 fatores de sazonalidade. O método de Winters nos pede para parametrizar esses fatores de sazonalidade. Vamos precisar realizar a média entre os fatores de sazonalidade de cada trimestre para que isso seja utilizado nos passos posteriores. Portanto, o fator de sazonalidade do trimestre 1 vai ser a média entre 0,52, 0,50 e 0,52. A partir de agora, se precisarmos do fator de sazonalidade do período 9, ao invés de utilizarmos o valor 0,52 que foi o calculado, vamos assumir que F9 é igual a 0,51. Para o segundo trimestre, o fator de sazonalidade 10 não vai ser igual a 1,87. Ele vai ser o valor parametrizado, ou seja, a partir de agora, F10 é igual a média entre 1,92, 1,85 e 1,87, ou seja, F10 é igual a 1,88. O mesmo raciocínio para os demais trimestres, e aí obtemos F11 igual a 1,26 e F12 igual a 0,37. O passo 3 consiste em calcular a previsão para K períodos à frente. Portanto, vamos utilizar essa equação de P de T mais K para realizarmos a previsão para 4 períodos à frente. Como temos a demanda dividida em trimestres, vamos calcular a demanda para o primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestres do ano seguinte. Portanto, o P13 vai ser igual ao P de 12 mais 1, vai ser igual ao S de 12 mais um período à frente, vezes o fator de tendência do período 12. Tudo isso multiplicado pelo fator de sazonalidade, 9. Observe que esse fator de sazonalidade 9, esse subíndice 9, foi obtido por meio da conta T mais K menos L. Eu tenho 12 períodos, T igual a 12, mais K igual a 1, porque estou fazendo a previsão para um período à frente, menos 4, que é igual ao número de variações sazonais. Portanto, a previsão para o período 13, ou seja, para o primeiro trimestre do ano seguinte, foi igual a 92,99. Realizando o mesmo raciocínio para K igual a 2, temos a previsão igual a 353,12. Para o período 15, ou seja, com K igual a 3, para o terceiro trimestre do ano seguinte, temos a previsão igual a 243,59. E para o período 16, onde temos 4 períodos à frente, essa previsão foi igual a 73,57. Sabemos que à medida que o tempo passa, novos valores de demanda vão sendo conhecidos. Caso tenhamos a demanda do período 13 conhecida, e ela seja igual a 97, podemos atualizar os valores de ST, T de T e o fator de sazonalidade, FT. Vamos utilizar os seguintes valores de alfa, beta e gama e vamos aplicar no quarto passo do método de Winters. O S13 vai ser igual ao alfa
vezes a demanda do período 13, que é 97, que acabamos de conhecer, dividido pelo fator de sazonalidade do período 9, que é o fator parametrizado, já conhecido. Vamos utilizar também os valores da suavização do período 12 e o fator de tendência do período 12, que são respectivamente 176,83 e 5,5. Essa conta nos dá o S13 igual a 183,51. Calculando o fator de tendência do período 13, vamos precisar de beta, do fator de suavização do período 13, que acabamos de calcular, do fator de suavização do período 12 e também do fator de tendência do período 12, que é 5,5. Ou seja, o T13 é igual a 5,62. Com esses dados e também com o valor de gama, podemos atualizar o fator de sazonalidade do período 13. Aqui temos dados suficientes para atualizar o fator de sazonalidade do primeiro trimestre. Portanto, se formos calcular a previsão para o primeiro trimestre do ano de 2018, vamos utilizar o fator de sazonalidade 13 e não mais o F9, ou seja, o fator de sazonalidade do primeiro trimestre foi atualizado a partir da demanda do período 13. Os demais fatores de sazonalidade, eles se mantêm. A partir desse cálculo, temos o F13 igual a 0,517. Portanto, a previsão para o 14º período aqui cai igual a 1, ou seja, eu estou calculando a previsão para o segundo trimestre do ano de 2017. Neste caso, vou utilizar S13 mais T de 13 vezes o fator de sazonalidade relativo ao segundo trimestre, ou seja, o F10, que é igual a 1,88. Isso me dá uma previsão de 355,56. Para o período 15, onde K igual a 2, eu estou 2 períodos à frente da última demanda, que é do período 13. Eu vou fazer a suavização do período 13 mais 2 vezes o fator de tendência do período 13. Tudo isso multiplicado pelo fator de sazonalidade do terceiro trimestre, ou seja, o F11, que é igual a 1,26. Isso me dá uma previsão de 245,39. Para calcularmos a previsão do período 16, fazemos a mesma análise utilizando o fator de sazonalidade F12, que é igual a 0,37. Isso nos dá uma previsão de 74,14. Para a previsão do período 17, ou seja, a previsão do primeiro trimestre do ano de 2018, vamos utilizar os fatores atualizados para suavização, o S13 e o T13, assim como calculamos para P14, P15 e P16, mas aqui vamos utilizar o fator de sazonalidade atualizado a partir do valor da nova demanda, da demanda 13, que é igual a 97. Então, esse fator de sazonalidade atualizado, que é o F13, que foi 0,517, vai ser utilizado para o cálculo da previsão do período 17, que é relativo ao primeiro trimestre do ano seguinte, o que me dá uma previsão de 106,5. Com isso, temos um exemplo de aplicação do método de Winters, utilizado para a realização de previsão de demanda em um processo com sazonalidade e tendência. Neste método, é importante conhecermos o número de variações sazonais. O que nos ajuda a conhecer o valor de L é plotar esses dados em um gráfico de dispersão, onde podemos observar e conhecer o comportamento desses dados. Na aula de hoje, vimos então 2 métodos para tratarmos processos com sazonalidade. Para tratarmos um processo com sazonalidade e permanência, que é o método de suavização e permanência, e o método de Winters para tratarmos um processo com sazonalidade e tendência. Eu recomendo a leitura das referências dessa aula. O vídeo de hoje fica por aqui e nos vemos na próxima aula.